Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 28 de maio, e o tema do estudo de hoje é O Caminho que Parece Direito. O texto bíblico, que é a base de nosso estudo, está em Marcos, capítulo 13, no versículo 22. Aqui, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. No contexto dos últimos dias, Cristo fez um alerta importante, que é justamente esse texto inicial que lemos. Aí vem uma pergunta: quem são esses eleitos? Jesus disse, lá em Mateus 24, verso 31, Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E não é assustador que o engano dos últimos dias será tão grande que até os fiéis estarão em perigo de serem enganados? O fato é que Deus terá fiéis nos últimos dias, como Ele teve sempre ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia mostra que o engano de Satanás será muito difundido. Muitas vezes, as pessoas são instruídas a seguir a própria consciência, a fim de determinar por si mesmas o que é certo ou errado, bom ou mal, e então viver em conformidade com isso. Mas as Escrituras dizem que somos todos pecadores, todos corruptos, conforme Jeremias 17, verso 9, e Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao 18. E, portanto, confiar apenas em nossos sentimentos é o modo garantido de, mais cedo ou mais tarde, entender e agir de maneira errada. Muito mal tem sido cometido por pessoas convencidas de que suas motivações eram corretas. Ou seja, seguiram o caminho que ao ser humano parece direito. Em vez disso, precisamos e devemos mergulhar na Palavra de Deus. E a partir dela, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo, aprender a diferenciar a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Deixados às nossas próprias inclinações, ou mesmo aos nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. O caminho mais seguro a trilhar não é conforme a nossa consciência, é conforme a Palavra de Deus. E ela está revelada na Bíblia. Por isso, vale aqui repetir o que sempre falamos: estude a Palavra de Deus. Tá bom? E ao concluir, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está no Salmo capítulo 22. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos amanhã para o nosso próximo estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.